Introdução aos números dos arcanos menores. Eu sou Bob Monteiro, aqui do Espaço Arte Tarô. Sou tarólogo, cartomante, instrutor de tarô. E meu compromisso aqui, vocês já sabem, que é ensinar vocês a jogarem tarô de forma muito simples e gratuita. Então sejam todas e todos bem-vindos, porque essa aula de hoje é uma aula que vai fazer muita diferença para que vocês possam entender um pouco mais dos arcanos menores. Gente, vale lembrar que quando as pessoas iniciaram no universo do tarô, se estudava mais os arcanos maiores, que primeiro, os arcanos maiores tinham figuras e os arcanos menores só tinham símbolos. Então as pessoas deixaram um pouco de lado os arcanos menores porque o número de cartas era muito maiores. Mas depois que o Edward Waite lançou o seu tarô, que trouxe muitas referências da cabala, da numerologia, da astrologia, e colocou a cena dentro das cartas, ficou muito mais fácil. E uma sacada para que vocês possam fazer uma leitura ainda melhor é interpretar também quais são as relações dos números constantes nos arcanos menores. Por quê? Eu estou aqui com o meu ajudante, que está em cima de uma carta, mas deixa eu pegar uma outra aqui do meu baralho para que vocês possam entender. Aqui. Os arcanos maiores era mais fácil de interpretar porque ele tinha uma figura mais concisa. Os arcanos menores, eles só tinham símbolo. Hoje eles têm elementos, eles têm uma cena, eles têm a referência do seu naipe e eles também possuem o número. O que acontece com os números? Os números trazem referência de peso dentro daquela carta de tarô. Então, vocês vão associar a cena, os elementos, quais são os códigos e os símbolos constantes ali, e mais a força do número. Então, para que vocês entendam, eu fiz aqui uma relação assim, um pouco sucinta dessa relação, mas com o tempo vocês vão entendendo quando a gente começar a estudar os arcanos menores. Então, vale lembrar que nós precisamos entender que na numerologia os números vão de 1 a 9. Quando ele chega no 10, ele volta para o 1. Então nós temos uma relação de 1 a 9, exatamente como nas cartas de tarô. Então dentro dos arcanos menores, nós temos do 1 ao 10. Mas quando chega no 9, o 10 volta a ser 1. E vocês vão entender exatamente quando nós começarmos a estudar os arcanos menores. Então vamos lá, vamos entender o poder da força do número 1. O número 1, gente, ele é a faísca, ele é o princípio, ele é o início, ele é a semente. Então dentro dos 4 naipes de tarô, espadas, copas, paus e ouros, ele tem essa referência do início. Ele é o que surge, é a faísca. Então do naipe de espadas é a ideia que surge. Do naipe de copas é o sentimento que brota. Do naipe de paus é a faísca. E do naipe de ouros, é a semente. Então é o início de tudo. Ele é o início de tudo que você for entender dentro do tarô. O número 2 é a oposição. O número 2 é exatamente o será e se. Então, dentro do universo das ideias, né, você tem uma ideia no número 1, e você fala, né, a ideia do número 1 é, vou pedir um aumento de salário. O 2 é quando você para e fala, será? No elemento copas, será que ele gostou de mim também? No elemento fogo, paus, será que eu continuo? Né? Vou até o fim? E no elemento terra, ouros, será que isso vai acontecer? Então tem muito do será, da dúvida. Porque a semente do número 1 de ouros, você pensou em plantá-la. E você já começa, mas será que ela vai vingar? Será que ela vai brotar? Será que vai dar certo? Então o número 2 é o número da indecisão, é o número da oposição. Então que fique claro isso. O número 3, gente, é um número bíblico, né? Da Sagrada Família.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a tríade, é o número, o número 3 é o número da comunicação, é o número da comemoração, é o número da escolha, ele é o número da fé. Então é um número bíblico, é um número que quando você pensou, teve dúvidas, foi lá e fez. É a ação de fazer. Vem o número 4. O número 4 você sai do triângulo e passa para o quadrado, né? 1, 2, 3, 4. É o número da estabilidade. Você teve a ideia, ficou na dúvida, foi lá e fez, deu certo. Então, é a estabilidade para você. Mas é uma estabilidade frágil. Ela não é uma estabilidade fixa, concisa. Tá, você foi lá, teve a ideia, falou, fez, aconteceu. Só que agora você tem que fazer por onde? Daí vem o número 5. Esse é o número, em todos os naipes, o número do conflito. O número de você entender que algo está errado. Que é o número que você precisa entender que é preciso agir, que é preciso pensar, que é preciso refazer, que é preciso se movimentar, porque senão vai desandar. Então é o número do meio, é o número que fala para você, tá, você teve a ideia, ficou indeciso, foi lá e fez e deu certo. E agora? Você vai fazer o que da sua vida? Vai ficar nisso? Então o número 5 é o número do conflito. Então, normalmente poderíamos pensar que seria um número negativo, mas não é. Sabe por quê? Quando você chega no número 5, é o número que fala para você, e agora? Então é o número que você se esperta e fala, peraí, eu estou no 5, eu preciso sair daqui, eu preciso mudar isso. E vem o número 6. Então o número 6 é o número da reparação. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Número 1, você teve a ideia, você acordou e falou, vou pedir um aumento de salário. No 2, você ficou na dúvida, mas será que eu vou ganhar esse aumento de salário? Será que eu não vou ganhar as contas? Mas você vai lá no número 3 e fala, chega, eu vou lá e vou falar pro meu patrão, quero um aumento. E foi. E teu patrão falou assim, ok, eu vou te dar um aumento de salário, eu vou te promover. Número 4. Então ele promoveu você no número 4. É a estabilidade que chega. Mas ele promoveu você num cargo do qual você não tem conhecimento. Número 5, que é o número do conflito. Você falou, putz, e agora, gente? Eu estou no número 5, eu fui promovido. Como é que faz essa bagaça? Como é que faz isso? E agora, o que eu faço? Você viu que você não estava preparado, que você não dava conta dessa promoção, mas você aceitou. Caiu no 5. Daí o que você faz? Mas espera aí, eu não vou desistir. Eu vou reparar isso. O que é que eu tenho que fazer dentro dessa nova promoção? Eu vou aprender. É o número 6, que é o número da reparação. Então você repara, já que você reconheceu que dentro do 5 algo estava errado, dentro do 6 você falou, não, eu vou consertar. E você repara essa sua escolha e esse conflito dentro do 5. De repente você começou a reparar, então chega o número 7. E o número 7 é o número da fé, é o número que você olha, daí você fala, poxa, que bom que eu não fiquei no 5. Que bom que eu fui atrás aprender e reparar minha cagada, que foi o número 6. E o número 7 é o número que você olha e você entende que as coisas começam a funcionar. E você começa a ter fé em você mesmo. Então o número 7 é o número da fé, é o número do acreditar. Eu acredito que eu sou capaz, eu acredito que possa dar certo, eu acredito que tudo funciona, eu acredito que as coisas têm um porquê. É o número do acreditar. 6 você reparou e no 7 você passou a acreditar que você realmente é capaz de assumir aquela vaga. Que você é capaz de consertar aquele número 5. E o que acontece? Chega o 8. O 8 é 2 vezes o quadrado. Lembra-se que eu acabei de falar que o 4 é a estabilidade que chega, mas frágil, porque você foi promovido.
Você ganhou a promoção lá no 4, mas no 5 você viu que não deu certo. Mas no 6 você reparou, no 7 você viu que você era capaz, e o 8 é o número da prosperidade, é o número da vitória, é um dos números mais fortes dentro da numerologia. Porque se fala tanto do portal 8 do 8, né? O mês 8, o mês da abundância, da prosperidade, da vitória. Porque você reparou, consertou, provou que era capaz e agora você começa a colher os frutos. Então você começa a entender que aquela promoção, aquele seu nova função deu certo, que você viu que você era capaz para aquilo. Então você começa a colher os louros do número 7 e você se transforma uma pessoa completamente vitoriosa no 8. Isso dentro do naipe de espadas, isso dentro do naipe de copas, isso dentro do naipe de paus, isso dentro do naipe de ouros. E o que chega o número 9? Então o 9, gente, é um dos números mais perfeitos que a gente tem dentro dos números das cartas de tarô, como dentro da numerologia. O 9 é o número da maturidade, é o número da consciência. Sabe que quando você começa no emprego novo, no trabalho novo, e ganha um bom salário, e você vai e moe o dinheiro, e torra, e gasta na balada, e gasta no shopping, e gasta com a turma, e gasta na putaria. Daí você fala assim, né, no 9, poxa, eu joguei tanto dinheiro fora, agora está na hora de eu cuidar de mim. Ser mais consciente com os meus ganhos, ser mais consciente com os meus gastos, ser mais consciente com a minha vida. Então é um número que você amadurece. O número 9 é o número da consciência. E vem o 10. O 10, gente, o 10 é quando você fala, ok, eu venci. Não foi fácil do 1 ao 9. Passei por várias dificuldades, passei por várias lutas e eu venci. Então o número 10 é o número da realização. É quando você está realizado com a sua consciência, naipe de espadas, quando você está realizado com as suas emoções, dá tudo certo, naipe de copas. Quando você está realizado, que foi difícil tudo que você passou, mas que o sucesso tem um preço e agora você colhe o sucesso, naipe de paus. E quando você vê que você está confortável, que você conseguiu conquistar a prosperidade e a abundância que você sempre desejou. Valendo lembrar que a abundância e a prosperidade, ela está incrustada em todos os sentidos, no emocional, no pessoal, no físico. E você vê que você atingiu seus objetivos. Naipe de ouros. E o que acontece? Torna-se uma nova fase, um novo ciclo. Por isso que o 10 torna-se 1. Só que você vai começar um novo ciclo mais consciente, mais maduro, mais perspicaz e mais inteligente. Então vale lembrar que os números constantes nos arcanos menores faz toda uma diferença dentro da jogada. Porque quando se lança uma pergunta e você tira a carta de tarô e sai um arcano menor, você vai observar a cena, você vai entender o naipe e você vai olhar a força do número e você vai dar aquela resposta para o teu cliente que ela vai falar, meu Deus, né? Geralmente os tarólogos que eu me consultei falava que ele só gosta de mim, ou ele não gosta de mim, ou que tinha uma amante, ou que tinha alguém querendo me derrubar, ou que muita inveja. E as coisas que você me traz dentro dessa leitura é completamente diferente e mostra uma outra realidade para mim. Gente, eu ouço muito isso, principalmente daquelas consulentes que adoram ir em todo tipo de tarólogo, para que eles sempre falem para ela o que elas querem ouvir, né? Principalmente nas questões emocionais. E quando você traz uma outra abordagem, né? um outro tipo de respostas mais consciente, com referencial teórico de primeira, onde você mostra para o teu cliente outras possibilidades e que existe um mundo de possibilidades para ela, fora essa questão tão
crua, para não dizer chucra, né? De respostas sim, não e evasivas, ela fala, meu Deus, ela vai voltar com você fazer a consulta, né? Ela vai ser recorrente nas suas consultas e ela vai te trazer muitos outros consulentes. Então, entendam, a força do número traz um diferencial muito grande para suas leituras de tarô, ok? Beijo do Bob.